Entre a firmeza do direito e a sensibilidade de quem transforma vivência em palavra, existe uma trajetória que ultrapassa cargos e ganha impacto real na sociedade. A TV Alerj hoje apresenta uma mulher que fez da justiça mais do que profissão, transformou-a em propósito. Sua atuação firme na defesa dos direitos dos animais e sua escrita potente revelam não apenas conhecimento técnico, mas coragem para expor o que muitos preferem ignorar. Seu livro provocou, ampliou debates e trouxe à tona o papel do Estado diante de violações que se escondem no cotidiano. Agora, em um novo momento mais reflexivo e profundo, sua voz ecoa com ainda mais verdade e consistência. Hoje você vai conhecer a história, a força e a visão de quem não apenas atua, mas transforma. Ela é Cristiane Monerá, procuradora de justiça e escritora. Cristiane, que alegria, que prazer te receber aqui. Eu fiquei até emocionada, muito emocionada. Te agradeço muito, agradeço pelo convite, por estar aqui. Quero te agradecer, enfim, pelas palavras, principalmente, e dizer que realmente esse livro, quando as pessoas me perguntam como é escrever um livro? Então, escrever um livro não é escrever um livro, porque esse livro, para mim, não é um livro. Foi uma catarse encadernada, um desabafo jurídico. Eu precisava desse momento, desse espaço, porque é muito difícil a gente narrar e contar o dia a dia, o cotidiano do trabalho em uma promotoria de proteção animal, né? Porque você, como procuradora de justiça, você, à época, lidava com isso, né? Dentro do... Eu fui promovida desde 2019, hoje eu trabalho junto ao tribunal, eu tenho uma procuradoria junto ao tribunal, mas eu trabalhei mais de 30 anos como promotora de justiça antes da promoção, e durante mais de 10 anos eu trabalhei na defesa dos animais. Era uma procuradoria era uma promotoria que era ligada à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, e ali a gente conseguiu fazer nascer um núcleo de proteção de animais que atuava no estado inteiro. Então, assim, as histórias são inusitadas. Eu posso dizer que todas elas são verídicas, embora algumas pareçam surreais. Eu tento dizer, até eu digo, até que a realidade é a minha ficção preferida, porque são casos tão extremos. Por exemplo, agora me veio à mente, uma acumuladora que tinha em sua casa, no Maitá, pinguins, girafas. Girafa? Ela tinha uma... ela conseguia ter... Não, pinguim eu acho pior. Mas a girafa, como que caberia? Mas ela tinha uma cobertura. Ficavam todos soltos na cobertura. 3 fox paulins tinha, aí tava bom, né? Mas, enfim, 3 jabutis, papagaio chauá, enfim, todos, a maioria da fauna. Que história pitoresca! Como que ela conseguiu, né? Filhote de uma girafa? Então, no livro eu conto exatamente como aconteceu. O meu assessor à época falou: doutora, tem um caso muito sério, telefonema, tudo era sério. Aí eu falei: só um minutinho e tal. Aí, olha, tem uma videochamada. Aí eu cheguei, tinham 3 girafas, uma senhora loura, eu achei até que era um meme meu. Eu falei: que gente criativa, não é? As vestes talares, não, era uma senhora acumuladora. Aí quando eu vi os pinguins passando, eu falei: isso é pinguim? Me fala que isso era no Rio de Janeiro. Aí o assessor falou: peraí, aí nisso aparece o Bruno, que é o policial veterinário do Núcleo de Proteção de Animais. Falou: doutora, estamos com essas imagens que estão estarrecedoras. Eu não consegui. Eu falei: isso é ao vivo? Aí eu comecei a ouvir o helicóptero. Eu falei: ai, descobriram, a imprensa descobriu. E aí... Então, Cristiane, a tua motivação para escrever o livro foi efetivamente a tua experiência como procuradora, promotora de justiça, que motivou você, então, a divulgar e mostrar esses absurdos. São absurdos desse naipe, cotidianos, que fazem parte de uma realidade fática, mas os absurdos jurídicos. Os absurdos jurídicos, que foi um negócio assim, por exemplo. Eu sei que vai parecer que uma brincadeira, mas não é. Eu gostaria muito que fosse. Mas sabe que tem um crime, por exemplo, aquela planta ali, ela é verdadeira? Tem um crime que é... Não.
Danificar planta ornamental. Então, se você corta uma samambaia, estrangula uma samambaia, isso é crime. Quero já te dizer que todas aqui são de plástico. Então, tá? é igual quando eu trabalhava numa promotoria, que eu tinha medo de alguém cair numa samambaia. Porque, além de tudo, tem a previsão da forma culposa no parágrafo único. Então, você tem só danificar planta ornamental na sua forma dolosa, é o caput, como você tinha lá, parágrafo único. Se o crime for culposo, significa dizer que se eu estiver violando o dever de cuidado, me desequilibrar e cair numa samambaia, eu cometo crime. E o que me consta até hoje lá. Se eu não me engano, eu acho que é o 68, 67, enfim, da lei 9605/98, lei dos crimes ambientais. Isso é um absurdo. Aí, na época, você tinha aquela situação em que, se você cometia, veja bem, eu estou mal comparando uma samambaia a um animal, que é um ser senciente, que vive, é um cachorro, por exemplo, é um gato, por exemplo. Se você cair num gato, nem tem que ser crime, mas também, muito menos cair numa samambaia. Ah, mas quando o legislador previu, ele não teve essa intenção. Tudo bem, mas quando a lei é publicada, ela sai da esfera lá, da intenção do legislador. Ela é uma norma abstrata, não é? Então, assim, tem certos absurdos jurídicos que me motivaram também. A questão da acumuladora, mal comparando, né? Mas, assim, é uma história... Se a gente contar a história... Imagina, Cláudia, a gente contar a história desse naipe, você acha que tinha alguma história que a gente não saísse? Assim, era cada uma tragédia pior do que a outra. Então, eu tive que contar de uma forma leve e divertida, que também o público até não me interpretasse mal. Ela está fazendo piada de uma situação que é séria? Não! Eu estou contando, como eu diria, eu adoro uma literatura russa, até por isso o nome, Crime e Castigo, Crime Latido. Mas, então, é Gogol. Risos subterrâneos risos de superfície com lágrimas subterrâneas. Porque, na verdade, foi uma forma que eu tive até de me comunicar com o leitor e de eu poder reviver aquela situação de uma forma que não fosse tão terrível como foi a época. Por exemplo, essa da acumuladora. Gente, lidar com uma acumuladora é a pior coisa que tem, porque o acumulador não sabe que é acumulador. Ah, mas o acumulador é doente. Ah, então tá, mas você vai fazer o quê? Você vai deixar o acumulador com todos aqueles animais? Eu tive uma situação, eu trabalhei anos em Jacarepaguá. Ela acumulava, além de animais, outras coisas? Mas só os animais já estavam bons. Acumulava tudo. Mas, assim, esse caso é inacreditável. A situação, a senhora ficava lá, a senhora bem vestida, não pensa que eles dão sinais, não, que não dão, não. De loucura que não dão, não. A senhora na fila, passava o dia na fila com a cachorrinha bacê. Aí ela falava, olha, Belinha, todo mundo já conhecia a Belinha. E se tem uma coisa que eu não tenho, é aquela plaquinha. É proibido animais é proibida a presença de animais na repartição pública. Eu não tenho essa plaquinha, se eu tinha, eu jogar no lixo, que eu não quero essa plaquinha, nunca quis. Então ela ficava na fila com a Belinha. Belinha, bacê esguia todo dia. Ela ia lá e falava, Belinha ingeriu 3 frascos de colírio. Eu pensava, mas eu não sou nem veterinária, eu não tenho nem essa formação. Mas, enfim, Belinha sobreviveu a uma enchente. Belinha... E Belinha. Belinha não se chamava Belinha. O nome da Belinha era Charlotte. Charlotte foi furtada. Ela furtou, além de furtar um animal, que é furto, né? Até então, nossas leis tratam animais como objeto. Além de tudo, ela era acumuladora. Você tinha que ver o estado dos outros animais. Então, essas experiências compiladas viram, então, o crime e latido que você já acabou de nos explicar, que faz alusão, você gosta de romances russos, né? Então, vamos dar um close aqui para mostrar esse livro. Crime olha aí, Crime e Latido, de Cristiane Monerá. Eu quero que você nos explique, então, se é uma denúncia ou uma reflexão esse livro, ou ambos. Então, Claudinha, seria uma denúncia, seria uma reflexão, foi uma obrigação. A gente sente... Em 2019, eu fui diagnosticada com uma doença muito rara e grave, chamada doença de Ormond, ou fibrose retroperitoneal. E eu fiquei internada há muito tempo. Uhum. E uma das coisas, quando eu achei... Porque a gente é internado um tempo, Aí, quando eu cheguei ao ponto de morfina e ficar mais de um ano entre indas e vindas, no final eu achava que o hospital era até meu domicílio fiscal.
não é? Porque eu já estava morando lá, eu já saía com a mala, para não saber nem quando eu ia voltar, se eu ia voltar. E no final, as minhas cachorras faleceram, a minha mãe faleceu com 6 meses, então assim, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, eu falava, e o livro? Você já estava no processo? Há muito tempo, há muito tempo. Só que a gente escreve sem um compromisso. Eu vou te falar o que te motiva a escrever. É a disciplina. Porque, no final, Cavalos de Paquetá, por exemplo, não sei se você sabe, mas eu liderei um movimento para pôr fim à atração animal na ilha de Paquetá. Mas a primeira vez que eu compareci a Paquetá foi, inclusive, com o piloto Adonis, esse do mar lá do resgate. O conheço. Então, ele ligou e falou, olha, está tendo aqui um movimento, nós vamos a Paquetá num sábado. É o primeiro capítulo já, né, Cristiano? Exatamente. Olha aqui. Cavalos de Paquetá. Não podia ter outro nome. Fim da atração animal? Não, Cavalos de Paquetá. Primeiro eu fiz um artigo científico na pós-graduação que eu narrei as questões jurídicas. Ali eu conto, no livro eu conto os bastidores. Mas depois que eu escrevi, 17, que eu li e reescrevi, mais de 17 vezes, até a 17ª vez, eu contei. Depois eu falei, porque tinha que mudar alguma coisa, eu tenho um crítico literário, que é um crítico, aí ele dizia, olha, aqui tá bom, mas você pode melhorar isso, essa parte não tá muito esclarecida. Então, assim, foi muito difícil, né? Né, nos Cavalos de Paquetá, por exemplo, quando eu fui de helicóptero até lá, mas chovia, um negócio horrível, porque o Adonis, ele é o melhor piloto de guerra, né? É verdade. Mandar um beijo pro Adonis, nosso querido Adonis, meu amigo também, tenho muito respeito por ele. É, muito bom. Então, aí a gente chega, quando eu vou me encaminhando à baia, hoje eu posso dizer que não era uma baia, era uma pocilga, o cavalo morre na minha frente, ele ficou, eu não acreditei, ele ficou andando de um lado para o outro, ficou andando de um lado para o outro. Primeiro, os cavalos no estado de penúria extrema, maltratados com marca aparente de tortura, é um negócio horrível. E do lado do estábulo, tinha uma pilha de outros animais que foram a óbitos. E isso com poluição hídrica dos dejetos que saíam da baía sendo jogados diretamente na Baía de Guanabara. Ali, eu já tinha tudo isso, mas não precisava mais nada. E tem gente que tem medo de filme de terror. Né? O Exorcismo. O terror estava ali, né? Não é a nova versão do diretor, era o que cabia. Eu olhava e falava, não estou acreditando. O cavalo caiu, começou com uma respiração ofegante, foi a óbito. Eu estava tão desesperada quando o cavalo caiu que eu comecei a gritar com o piloto Adonis, na época, para ele içar o cavalo no helicóptero. Você tem outra ideia? Não, era essa. Sabe quando você entra num estado de desespero, aí começou a chover, aquela lama, o cavalo morto. Olha, eu vou te falar, eu passei coisas. Aí eu fiquei com esse negócio do cavalo na minha frente. Olha, aí eu queria saber quem era o dono do cavalo morto. No livro Crime e Castigo, do Dostoiévski, ele fala de um sonho de uma égua. Olha que ele era um assassino, matou 2 pessoas, uma senhora usurária, Elisaveta, e depois a irmã. Enfim, ele ficou desesperado com o sonho de uma égua, que o charreteiro batia na égua e dizia, minha propriedade, minha propriedade. Na mesma hora eu fiz alusão, eu pensei, minha propriedade, quem é o dono do cavalo morto? Bem, eu não falei, eu perguntei, quem é o dono do cavalo morto? O dono veio acompanhado de uma série de impropérios e adjetivos que aqui não fica bem, não seria de bom tom eu explanar, né? Enfim, e nem no livro. Mas o que aconteceu? O cavalo foi a óbito, eu em desespero. Aí a gente passa para a próxima fase. O vereador que era famoso pela sua atuação, está escrito o nome dele. Ele tinha um arcabouço de legislação para pôr fim à atração animal. Quando ele assume a Secretaria Municipal de Defesa, Proteção e Defesa dos Animais, ele não retirou os animais, não. Ele deixou os cavalos lá no estábulo e estava tudo bem. Quer dizer, tendo as ferramentas, não se valeu delas, né? Então, aí foi outro problema que eu tive. Que aí você teve que entrar de novo. Olha, aí depois, isso você vai. Eu virei a chata dos cavalinhos. Eu angariei até um apelido. Além da maluca do Uau, que eu tive que ressignificar esse apelido, né? Porque quando vem da sala do lado, a pessoa te chama. Você vê como a proteção animal era uma maneira de diminuição da minha bandeira. O cavalinho, a maluca do Uau. Aí depois veio a descabelada. Realmente eu estava descabelada.
a descabelada dos cavalinhos, né? Pocotó, pocotó. Depois teve a descompensada do gatinho. Porque teve também, no capítulo 2, eu narro uma situação que aconteceu com um cidadão que pegou um gato. Olha, veja bem, não tinha delegacia de crimes virtuais, não tinha nada. Você foi meio que uma precursora disso, né? Mas ninguém se interessava. Olha só, eu não Uma acordei causa um que dia e você falei, abraçou. vou concorrer para essa promotoria porque ela tem um núcleo de proteção de animais. Não foi assim, não. Eu concorri para uma promotoria que, não apagar das luzes, colocaram, agora aqui tem a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Eu falei, mas eu não queria trabalhar nessa delegacia. Eu queria só ficar ali em Jacarepaguá. Jacarepaguá, eu pegava Cidade de Deus, aí o núcleo de proteção de animais. O que eu fiz? Eu falei, poxa, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, esse é um tema, né? Porque as pessoas já me procuravam porque sabiam que eu me importava. Eu não tenho problemas com isso, pelo contrário. Aí, a Marta Rocha, na época, a gente conversou e tal. Quem me ajudou muito foi um André Lazzaroni. Ele foi até ela. 2 foram deputados aqui, tanto a Marta, um beijo para ela, um beijo para o André Lazzaroni, filho da Dalva. Exatamente. Aí, a gente teve uma reunião, mas mesmo assim, no início, ela falou, não, o Legislativo não pode criar despesa para o Executivo. Eu falei, mas não vai criar despesa, é um núcleo de proteção. Você pega os policiais que têm vocação... Que já tinha recurso próprio. O Bruno é veterinário. Lá já tem o recurso, não vai criar despesa. Foi uma luta. A tua prática jurídica favorecia tudo isso, né? Quer dizer, imagino que até no processo criativo da feitura do livro... Então, eu não sei... Fala aí. Não sei nada de nada. Então, vamos aqui. Quais são os principais pontos para a venda de remédio? Eu não sei. Quais são as principais... Não sei. Mas agora, direito penal eu sei. Eu não sei nada. Vamos aqui falar sobre o plantio. Eu não sei. Agora, sobre plantas... E eu tive que aprender... Não era uma... Vamos dizer... Direito ambiental não era uma coisa que eu dominava. Porque, como eu disse, eu fui concorrer para uma promotoria que era de Jacarepaguá, criminal, central de inquérito, né, investigação penal. Então eu pegava Cidade de Deus, tráfico demais. Naquela minha época podia andar, a gente andava lá. Nossa, eu tinha a Miriam, irmã da Marli Peçanha. Ela ficava lá com o núcleo, ela parava em frente. Era administradora regional dentro da Cidade de Deus. A gente fez até um jungle fight com o Valide lá dentro. Aí... Quando eu concorri, pra trazer luz, né? Trazer luz para o assunto. A gente conseguiu fazer isso tudo. Hoje eu não parei mais andar em frente, não parei passar em frente hoje a Cidade de Deus. O tráfico onde que o Estado mais falha hoje na proteção animal? Então, como é peculiar interesse, nós temos a questão do município, porque ela é mais afeta ao município. E para mudar a legislação, que até aumentou a pena, mas só com relação aos crimes praticados contra gatos e cachorros, não incluindo aí os cavalos, que eu acho que foi uma perda. Aí seria também, para aumento de pena, não seria o Estado, seria a União, porque é uma legislação federal, Código Penal, tem leis afins, né? Mas o Estado, eu acho que ele poderia colaborar mais através de convênios. O Estado, ele pode fazer uma ação preventiva, ajudar, por exemplo, fazer convênios com os municípios, a questão da fazenda modelo, que só tem a fazenda modelo para receber os animais hoje vítimas de maus tratos ou abandonados no Rio de Janeiro. Falha também, eu acho, numa política de proteção à castração. Isso é muito importante. Mas cabe ao município, mas o Estado, como ente federativo, ele pode e deve ajudar. Não é uma questão só de maus tratos, pontual de maus tratos peculiar. Isso aí você tem uma contaminação de todo o ambiente, de todo o território. Você segmentou, você falou gato, cachorro e separou cavalo. Como você havia mencionado girafas e pinguins, que é uma surpresa para todos nós, então existe essa segmentação animal? Quer dizer, seria uma lei diferenciada para girafa? Não, ali... Embora não seja um animal comum, né? Não, é um animal silvestre, até tem lá a legislação. Essa senhora respondeu, mas você vê que ela era uma acumuladora da fauna animal silvestre. É inacreditável. Tinham outros animais, esse papagaio chauá, eu acho que não podia. O Bruno, como formação veterinária, ele entrava no lugar e ele já sabia. Tanto que no que eu achei que era um meme, que não era uma situação real, como que descobriram que ela era acumuladora da fauna silvestre? Porque teu vizinho olha para você e vê que você tá com... Olha, até brincadeira, mas não é brincadeira. Sabe o nome dos pinguins? O mais velho, eu nunca mais vou esquecer, era Luiz
Vuitton, com esse S carioquês que a gente tem. Tinha uma garça muito esguia. O nome dela era Versace. Gente, aí o seu vizinho, olha como é que descobriu que é o vizinho. Você deve ter o vizinho, o rapaz do pé. Aí eu não sei, eu ouso até achar que ela saía para passear com esses animais, que ela botava na coleirinha. Foi um problema. Não com girafa, isso eu te garanto. Ah, sim, mas a girafa não era grande, não. Mas olha... A punição é suficiente ou ela chega tarde demais? Como é que... Ela melhorou, porque na minha época pagava uma cesta básica e ia embora para casa. Só isso? Só. Olha, quer ver? Conta esse caso horrível, do gato. Gatinho de leve no Natal. Se chama, é um dos temas do segundo capítulo, e foi assim, que um sargento da aeronáutica... Da Vingadora? É. O sargento da aeronáutica resolveu ir para as redes sociais, na véspera do Natal, esquartejar um gato. O gato já estava esquartejado, era uma mesa de Natal, aquela mesa com os anjos nefelibatas nos pratos, candelabros, o crucifixo para simbolizar a vinda do Cristo Salvador, e aí no meio tinha um gato esquartejado. Aí ele colocou assim a legenda. Na época só tinha uma rede social. Para quê? Para comer? Então, é para fazer uma piléria, como disse o corregedor, enfim, não sei. Tava lá, gatinho de leve para quem gosta. Mas eu só tinha uma foto, essa foto viralizou, minha vida virou inferno, eu não tive... O Natal, ela viralizou, gente, eu só tinha uma foto. Por pior que fosse, por mais horripilante que fosse, olha só, como é que eu ia achar o sujeito? Como é que eu ia... Não, você acha o sujeito, como é que eu ia comprovar que aquilo era um filhote de gato? Porque ele podia ter simulado, era uma foto. Você não sabe, eu conto no livro. A gente conseguiu chegar à autoria. Aí tem uma... E era um gato? Era um gato. Tinha uma personagem muito emblemática chamada... Tem, né? No meu livro, chamada Dona Neide, que era a faxineira do local. Justiceira, adorava ler os meus inquéritos. Eu chegava e falava, mas eu acredito que a Dona Neide está lendo meus inquéritos. Dona Neide, que segundo ela, não tinha aquele bordão? Cada mergulho era um flash. Para ela, cada inquérito era um flash. Vou contar. Dona Neide... segundo a qual, quando a Cidade de Deus entrava em guerra, que eu entrava em desespero, ela olhava e falava, então, todo poço tem um porão. Boa sorte e boa noite, e ia embora. Eu ficava... Conseguimos chegar à autoria, mas e agora? Aí veio uma veterinária, uma médica, que fez o laudo e atestou. É um filhote de gato. E como combater isso, Cristiane? Então, mas na minha época... Normalização no cotidiano? Mas é isso que eu conto. Como é que virou uma situação que era para ser de exceção, virou uma regra. Eu, que achava tudo isso absurdo, porque, para mim, tudo isso era um absurdo. O cavalo morrer na minha frente... Olha, o presidente da Associação dos Charreteiros tinha um cavalo chamado Parceiro. Ele matou o cavalo com um balde de aço, espancou, e de tanto que ele espancou o cavalo foi a óbito. Então, assim, essa normalização... aí vem... eu lembro que assim, as pessoas falam assim, não, veio uma síndica lá daí, eu tenho até medo de aparecer uma síndica aqui, porque onde eu vou aparecer uma síndica, né? Comparece uma síndica. Aí a síndica apareceu e falou, esses cavalos são muito bem tratados. Ela pode falar isso para quem ela quiser, não para mim, que era detentora do currículo emocional de todos os cavalos. Por quê? Porque eu trabalhava no núcleo de proteção de animais. Então, tinha um maus tratos de cavalo, aquilo ia para mim. Então, no final, eu sabia o nome, eu sabia quem tinha feito, se era pior. Então, eu sabia da questão dos cavalos de Paquetá. Entendeu? Tanto que quando terminou, sabe quando termina, você olha e fala, acabou. Olha, o dia mais feliz, eu acho que da minha vida foi o dia que eu olhei. Eu lembro do céu e os cavalos, um por um, entrando na balsa. Eu me emociono até hoje quando eu lembro disso. Então, eu acho que eu não podia deixar de dividir as histórias que eu tinha, sabe? Essa do sargento da aeronáutica, a gente foi descobrir depois. Para mim, era um cidadão, bonachão, com um crucifixo, uma medalha do meu santo, da minha devoção. Aquilo me irritou, Santo Antônio. Ele com a medalha esquartejando o gatinho. Cristiane, falta lei ou falta execução das leis existentes? Falta execução, falta lei. Eu acho que falta um arcabouço melhor. E falta também vontade.
Porque o que acontece? Assim que eu fui promovida, mas eles não esperaram nem, acho que... ela foi promovida, ela vai sair daqui, eles extinguiram do dia para a noite o Núcleo de Proteção de Animais. Não tem. Não tem mais? Não. Foi extinto? Foi extinto o Bruno, veterinário. Ele, não sei nem se vai ficar satisfeito eu falar isso, porque ele adora a delegação onde ele está agora, mas ele também gostava de lá. Mas, esse aqui a gente vai mandar para lá. O Bruce, o que a gente chama de Bruce, por causa do cachorro que chamava Bruce, o Rafael. Hoje o Rafael está cedido para cá, para a Alerj. Mas você vê, fez um trabalho primoroso, um trabalho maravilhoso ali. Ali tinha que ser gente com vocação. Que amasse. Que amasse o que fazia. Aí que chorasse, que ficasse com os olhos marejados. Porque senão fica relegado a segundo plano. E enxugando gelo. Não, e a pessoa que está lá com... Imagina, você tem uma delegacia, você está combatendo tráfico, você tem uma questão roubo lá em cima no Rio de Janeiro. Imagina, não, o animal tal está sendo vítima de maus tratos. Tá. Esse você não vai nem olhar. Entendeu? Acabaram da noite pro dia. Eu também conto histórias curiosas, assim. Hoje eu consigo rir um pouco. Mas eu, no meio do carnaval, sabe dessa história do carnaval? Só acontece no Rio de Janeiro, né, menina? Conta pra gente. Rio de Janeiro, então. Não é para amadores. Olha, então, nas vésperas do carnaval, uma presidente da escola de samba achou que era uma excelente ideia simbolizar a paz mundial, soltando pombos na Sapucaí. Para tanto, ela compareceu ao Reduto, que você deve saber, o Mercadão de Madureira, e ali adquiriu inúmeros pombos que ela colocou no container, uma semana antes do ensaio técnico. Nossa! Quando ela Sobrou algum vivo? Não. Foi um Armagedon aviário. Eles se bateram, foram todos atropelados, porque a próxima escola tem que entrar, pombo traz doença, todos pisoteados. Aí, eu tenho outro... Olha só, eu não vou trocar de lugar. Você sabe muito bem. Quando eu não deu certo eu digo assim, eu digo assim, eu não estou dizendo isso para você, é meu jeito de me referir, até falar comigo mesma. Eu não ia trocar de lugar. Vamos instaurar um inquérito contra a presidente da escola de samba. Mas foi o rapaz que faz o samba enredo, sei lá, tem um nome. Esqueci o nome agora. Compositor. O outro. O que faz, ver o que está intérprete. faltando. Não é quem canta, é a pessoa que faz mesmo... Harmonia. Tem um nome, eu vou lembrar daqui a pouco, mais ou menos, mas é nessa linha. Eu falei, olha só, quem autorizou foi ela. Então, ela, contra ela, eu só lamento, sinto muito. Aí, eu vou te contar. Você acredita que eu caí da própria altura? Quebrei a perna. Você quebrou a perna por causa dos pombos? Não, eu não sei se eu quebrei por causa dos pombos. Eu quebrei um dia andando para um lado para o outro. Eu quebrei a perna. Eu tive um apagão nas vésperas do carnaval. Eu fui lá para Sapucaí, de cadeira de roda, para saber se ela ia soltar novos pombos, né? E como findou essa história? Então, essa história findou de uma forma tão curiosa. Olha só, no final era... foi só pombos, ela nunca foi chamada. Ela nunca foi... Não, e nunca voltou para mim. Então não houve punição? Até onde eu sei, não houve. Agora, paralela a isso, que podia só ter ficado com esse carnaval, eu acho que foi o carnaval dos horrores, né? O Bruno, veterinário, me liga e fala, olha, doutora, sabe aquele caso da cantora? Aí eu falei, da cobra. Das cobras? Ele falou, não, era a cantora com uma cobra só. Eu falei, das cobras. Então, o que aconteceu? Ela fez um show na Fundição Progresso, uma cantora famosa, polêmica, sem nome, fez um show na Fundição Progresso com uma cobra, piton, que era ameaçada de extinção. Uma procuradora da República, não sei se ela foi ao show, não sei como, ela conseguiu a filmagem e me mandou. Eu também não posso não fazer nada, né? Entendeu? Eu olhei e falei, meu Deus. Aí a cobra, mesma história, como é que vai ter um laudo da cobra? Veio um laudo da cobra. Quem emite esse laudo? Então, veio do ICCE, Instituto Carlos Éboli, dizendo que como fizeram, está lá escrito, a cobra estava visivelmente dopada. Eu estou me referindo à cobra, tá? Não à cantora. A cobra estava Ficou bem dopada. Claro. Assim. Aí, e falando assim, que ela não podia nunca, porque a cobra é ameaçada de extinção, tem um crime para isso. Você não pode pegar animal ameaçado de extinção e resolver, vai fazer show.
Para com esse negócio de fazer show com animal, gente. Animal só gosta de show de mímica se estiver dentro de casa. E tá muito bom. Entendeu? Olha, eu vou te contar. Eu passei por situações, assim, inacreditáveis. Então, e tudo isso, Cristiane, está compilado em Crime Latildo de uma forma leve, agradável e eu tentei. Esclarecedora. Olha, eu me esforcei o máximo. Tem o caso da cadelinha da novela, tinha uma novela muito famosa, novela das 7, eu acho, com um ator famoso também, que aí tinha a cadelinha, papai, ele com a cadelinha. A intermediária que levou a cadelinha, ela não deixou. Quem encontrou a cadelinha, que é um cidadão chamado Arlisson, que me procurou há anos atrás, foi uma das primeiras pessoas que eu atendi ainda na Barra da Tijuca. Aí ele começou a narrar a história. Não, porque Titânia, eu... Quem é Titânia? Porque o nome da cachorra era Cotoca. Mas quem seria Titânia? Titânia é o verdadeiro nome da Cotoca. A cachorra tinha nome artístico. Aí levou a cachorra teve filhote, aí ele falou, ela estava grávida, gravando no asfalto, nesse calor do Rio de Janeiro. Teve filhote, até hoje eu não consegui ter acesso aos filhotes. Ninguém diz que a cachorra teve filhote. O que eu penei para recuperar a cachorra, para tirar a cachorra da novela. Aí teve um dia que eu falei, eu vou ver essa novela, porque isso está me dando tanto trabalho. Aí tava lá, né, o ator falando para a cachorrinha, papai vai ficar com você a vida inteira. Papai, não vai ficar com você não, que ela não é tua filha. Já a gente vai tirar essa cachorra daí, porque essa cachorra não vai ficar aí não. Então, Cristiane, a gente vai ter que ir para um breve intervalo, mas eu vou deixar aqui já uma provocação para você de como que a gente pode fazer hoje para integrar melhor esses órgãos de proteção animal, mas você segura a resposta. Você fique conosco, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com Cristiane Monerá, procuradora de Justiça e escritora de Crime Latido. Fica conosco. De volta com o nosso Alerj Entrevista, hoje com Cristiane Monerá, escritora de Crime Latido e procuradora de Justiça. Cristiane, deixei essa pergunta na nossa ida. Como que pode-se hoje integrar melhor os órgãos que fazem a defesa da causa animal? Então, eu acho que essa integração ela é mais do que uma necessidade. Ela é mandamental, tem que ocorrer. Olha, por exemplo, esse caso que eu falei da Fazenda Modelo. Se o Estado fiscalizar melhor, aplicar multas, o Estado tem a questão orçamentária, ele pode destinar emendas à proteção animal. O Estado, ele tem uma função fiscalizatória que ele pode exercer, por exemplo, eu conto num dos capítulos, que é quase um pet shop dos horrores, essa história também é verdadeira, né? Ele pode fiscalizar os pet shops, os abrigos clandestinos de animais, que já seria uma excelente prevenção. Olha, esse pet shop dos horrores é tão inacreditável. O filho, tinha lá um filho, num pet shop, na Zona Norte, aqui no Rio de Janeiro, que simplesmente o cachorro era deixado para tomar banho. Ele tinha prazer em espancar os cachorros. Aí vem lá as filmagens, ele pá. Quando você acha que não viu mais nada, que isso é um prazer que ele tinha. Eis que surge isso. Eis que surge a matriarca, a mãe envolvida. A mãe junto com eles, duas gargalhando. Você tinha que ver o Schnauzer. O Schnauzer tremia na bancada e os dois... pelo simples prazer de agredir um animal. Isso é uma questão... patológica. É patológica e é uma questão embrionária até de uma psicopatia, de uma situação maior, sabe? Então, assim, se houvesse uma fiscalização dos estados, com relação do Estado, no caso do Rio de Janeiro, com relação a isso, já diminuiria essa questão. Quer ver, tem um outro capítulo que eu falo muito dos loteamentos clandestinos, como eu trabalhei no meio ambiente aqui, principalmente na área das vargens. Nos capítulos eu abordo a questão dos loteamentos legais, clandestinos, sem alvará, sem estrutura, sem nada. Então, parece brincadeira, mas não é. Como é que eu desconfiava que o loteamento era clandestino? Olha, você podia ver os nomes.
Vivendas em Sossego. Aí você via lá, na época era jornal escrito, acordar com a cotovia, eu falava, esse é loteamento clandestino, tem cotovia dentro de área de preservação permanente, aposto. Vamos ver pro segundo. Aí vi o segundo. Toada dos Rouxinóis. Ah, pelo nome eu não tenho a menor dúvida. Vamos comparecer ao local. Eu já marcava um X. Só eu li os classificados no fim de semana, ficava. Olha esse. De venda animal? Hã? Os classificados de venda animal? Não, os classificados de condomínios clandestinos. Era o nome. Vivendas em Sossego, que eu carinhosamente chamava de Vivendas em Desassossego. Tem uma senhora que morava lá, o marido morreu, infartou, de tanta briga que teve. E na maioria eram grileiros de terra, eram locais que você compra e vem. Ah, mas é uma torpeza bilateral, porque quem compra sabe que aquilo não pode ser vendido. Como é que você sabe? Porque não tem as licenças. O problema é que o cartório resolveu registrar a posse. Registrar a posse é um problema, porque aquele que tem posse... A posse é o exercício de um dos poderes inerentes ao domínio. Então, às vezes, você tem uso, mas você não tem o registro no seu nome. Então, você é só o quê? Um posseiro. O que é um posseiro? Não é um proprietário. Então, você acaba quebrando aquela cadeia. Isso aconteceu muito com vários grileiros aqui. Eu tive muito problema. Olha... Na época falava assim, eu levava a perícia do Ministério Público só olhando e falando, olha esse aqui, Vivendas em Sossego, Toada dos Rouxinóis, não sei, como é que é? Recanto das Andorinhas. Eu falava, mas isso tudo eu tenho certeza. Eu bato o olho, leio, mas não dá, isso aqui é área de preservação permanente. Aí eu comparecia, aí começava o problema na portaria, porque o rapaz da cancela falava que não ia abrir a cancela. Deixa eu explicar um negócio. Quando o condomínio é legalizado, que ele tem todos os alvarás, licença, tá tudo certinho, a rua do condomínio, quando você faz o condomínio, registra o condomínio, ela por acessão, que é uma figura do direito administrativo, o município tem. Então aquela rua não é do condomínio, é uma rua, ela é pública. Então esse negócio de botar cancela já é um problema. Quanto mais, quer dizer, se eu posso entrar no condomínio que é legalizado, que a rua é pública, quanto mais no condomínio que não é legalizado. Esse Vivendas em Desassossego, por exemplo, né, que era Vivendas em Sossego, você chegava, eu fui parada na portaria. Eu falei, mas eu vou entrar, eu não estou perguntando para o senhor. Eu falei, o senhor vai querer que eu tire a cancela ou o senhor vai? Porque eu tinha que levar os peritos. Fizeram, na entrada a perita já falou, a senhora já falou, a perita. Ah, aqui é a área de preservação. Eu falei, eu sei, tem um topo de morro aqui. Olha, a gente tem lá os requisitos, entendeu? E na sua experiência, o sistema, ele responde ou apenas reage a esses crimes? Em que sentido? Os crimes que você está se referindo, o sistema responde a isso ou ele só reage? Quer dizer, como que isso funciona na prática? Na prática, a gente olha para aquilo e pensa, esse aqui é um crime ornamental. Que eu nunca vi na vida alguém responder um processo criminal. E quando eu falo, a pessoa fica até olhando. Fala, será que isso é verdade? Eu nunca vi ninguém responder um processo criminal porque tombou numa jabuticabeira. Mas está previsto. Está previsto, tem uma previsão legal. Enquanto tem outros crimes, nossa, que você deixa muito à margem. Por que deixar o cavalo fora dessa questão dos maus tratos? Não é? Porque já aumentou a pena. Já melhorou, já falei, na minha época, esse sargento aeronáutica que esquartejou o gatinho, pagou uma cesta básica e foi embora para casa. Aumentou a pena. Melhorou? Melhorou, porque também como estava, não tinha como piorar. Não é? Melhorou? Melhorou. Só que, por exemplo, tinha que abranger outros tipos de animais. Entendeu? Eu acho, mas enfim. O que mais te marcou nesses casos todos que você relata aqui, nesses casos que você vivenciou? A forma como o ser humano alguns, né, os que estão narrados aí, conseguem ser maus na sua essência, a essência do mal. E como outros que nada fazem, se omitem, conseguem ser pior. E ainda tem a categoria que, além de se omitir, critica o seu trabalho. Critica quem está tentando... Quem se importa? Isso é um DNA que a gente tem. Não me explica como. É você se importar.
nenhum critério, nenhum padrão do IBGE até hoje explicou por que alguns têm uma ranhura no coração de não ouvir falar em maus tratos de animais. Olha, quando eu fui promovida, fui diagnosticada com essa doença, que eu fiquei entre indas e vindas de hospital, enfim. E isso mexeu muito comigo, mas eu vou te falar o que foi pior. Num hospital, saber que eu não tinha mais a caneta, que eu não trabalhava mais nessa área, acabou o núcleo de proteção de animais, aí eu vi um cachorro sendo severamente espancado, aliás, aí eu vou fazer um parêntese, de um delegado da Sexta-feira, que eu apelidei de delegado, carinhosamente, de delegado da Sexta-feira. Então, o cachorro foi arrebatado em sua residência, chamava-se Braddock, é o nome do 8º capítulo. Braddock. Braddock foi arrebatado. Zoológico. Tem o zoológico também, a questão do zoológico. Muito criativa a forma como você escreveu aqui. Olha aqui, aproxima aqui a câmera. Zoológico. Você dividiu a palavra. Eu dividi porque quando me ligaram eu não sabia o que estava acontecendo. Aí muito bom. A questão do zoológico. Eu falei, zoológico. Mas eu não tinha a menor... A história do zoológico também, uma história que eu conto. Que teve um caso do zoológico que estava sendo negligenciado, uma questão horrível. A vereadora Tereza Berger, na época, foi... Mãe do Ari Berger, nosso amigo. Mãe do nosso amigo Ari Beijo, Berger. Ari. Ela levou até os policiais do Núcleo de Proteção Animal. Aí eu não fui. A promotora não vai, porque ela... Não, olha só, eu vou ser muito sincera. Isso me acabava. Eu ficava dias sem dormir. Olha que eu já vi de tudo. Eu sou oriunda da infância e juventude. Eu já vi de tudo. O negócio do cão-orelha. Eu estava na Itália. Cria um coro, né, Cristiane? Você vai falar o quê? Você é contra ou a favor da questão da redução da maioridade penal? Pois é. A legislação da infância e juventude, a legislação do ECA foi aplicada? Não. Na minha época que eu trabalhei, que eu fui assessora do Dr. Carvalho na questão da infância, foi a única vez na vida que eu fui assessora, assumi um cargo de assessor na chefia, na época do Dr. Hamilton Carvalho, que era ministro do STJ. Gente, eu não aguentava aquilo. Teve uma rebelião no Padre Severino, né? Que é o local de internação, era o local de internação provisória. Gente, pegou fogo, os adolescentes, vários, morreram, mas a maioria foi internada. Se você tem ideia do que você internado, morfina não pegava, com queimadura de 1º grau. Aí teve um corpo de um adolescente que tentou fugir, estava na beira da piscina. A gente teve que fazer... Enfim, a autópsia foi feita com acompanhamento do Ministério Público para saber se tinha algum tipo de lesão e tal. Então, o que acontece? O Estado tem medo da superpopulação. Ele não quer superpopulação. Aí vem o problema. Aí, esse juiz aqui não interna. Não. Eu tive um caso, que eu conto até, vou fazer um pequeno spoiler do meu 2º livro. Pois é, eu queria também falar sobre isso. Quer dizer, a repercussão do crime latido deu origem a uma nova obra. Olha, a repercussão eu nem sei. Eu sei que eu acordei falando, então, já debutei na literatura, vamos partir para o 2º, que é que eu vou contar. É sobre o quê, Cristiane? Então, o tempo que eu passei na seara da infância e juventude. Então, as suas 2 experiências deram causa a 2 obras... Eu tive inúmeras. Eu estou esperando o que eu vou fazer. Como é que você selecionou esses 12 casos para o crime latido? Porque eu tinha muito mais casos para contar, né? Ia fazer um livro dessa grossura, né? Não, ninguém ia ler. Primeiro que eu não ia terminar. Eu demorei anos para escrever, para terminar de crime latido. Engraçado que o título veio por último, né? Você foi bem cuidadosa e carinhosa. Você falou muito do Bruno. Queria mostrar, a nossa câmera, vou pedir para aproximar. Olha como que a Cristiane foi cuidadosa. Vou apoiar aqui na minha perna. Olha aqui, ó, o Bruno está retratado aqui está a Bia também, a fiel escudeira, quer dizer, aqui você fez uma espécie de galeria, até para as pessoas saberem assim, nossa, essas pessoas existem. Para mostrar quem foram as pessoas importantes. Aqui é o policial federal, aqui é o Filipinho, o assessor, quer dizer, você teve o cuidado de prestigiar, olha, o doutor Márcio, a dama Neide, e aqui, por fim, o Rafael. O Bruce. O outro que o outro que ocupava o núcleo de proteção de animais. E aqui a foto da Cristiane, quer dizer, toda bonita e elegante. Muito aqui do obrigado. lado de cá.
Muito bonita, cheia de pérola, adoro pérola Então, também. obrigado. Então você teve o cuidado de prestigiar os seus assessores, as pessoas que... Foram eles que viveram isso comigo. Inclusive, eu falo, eu não sou nem a protagonista do meu livro, para mim é a Dona Neide. A faxineira que dançava funk, eu chegava, faxineira, lá no funk, aqueles funks proibidões, né? Funk proibidão. Eu olhava e falava, meu Deus, da onde vem esse... Ah, vem lá do Ministério Público. Ela chegava às 8 da manhã. Às 8 horas da manhã ela estava lá. E ela sabia tudo. E eu falava, né? A Dona Neide, a sabedoria popular. Te contar, ela tinha tantos bordões divertidos, ela falava... Você prestigia aqui também a Bia Campos, né? A Bia é minha assessora até hoje. O Luiz Flávio Vassoler. Vassoler foi o meu crítico literário. Ele é de São Paulo. Aí ele que fez esse trabalho também, inclusive de aulas, porque eu tive que fazer aula também. Gente, escrever um livro é muito difícil. E aí esse segundo que está no prelo? Não está no prelo. Eu estou desenvolvendo ainda, mas eu vou te falar. Um dos personagens mais emblemáticos, assim, é o juiz, cujo nome eu não vou revelar, porque eu também, mas assim, ele era juiz do trabalho, resolveu, com o mesmo entusiasmo burocrático, se dedicar à função do juiz da infância e juventude. É autor das célebres frases: o tio está muito chateado porque você matou. Dá um abraço no tio. O tio está muito chateado. Esse caso que eu falei que eu já tinha visto de tudo, teve um caso, você viu uma desestrutura familiar intensa. O irmão estuprou a irmã e a irmã engravidou. Nossa. Você vai fazer o quê? Ah, ele não internou o menino, mas acabou de ter uma rebelião no Padre Severino. Olha o problema. Se você interna, ainda tem isso, porque você vai com a caneta, determina uma internação provisória para até ter audiência em continuação. Daqui a pouco ele morre, né, queimado. Então fica igual os adolescentes. A maioria morreu depois, porque você não aguenta queimadura de primeiro grau. Negócio horrível. Aqui você disse que nem morfina... Não adiantava, dito pelos médicos. De tanta dor e de tanta dor. Nós tivemos que fazer uma exumação desse cadáver, o Ministério Público acompanhou. Eu e o Márcio, meu colega. Para chegar lá, vamos tirar para saber se houve ou não agressão. No final, não foi constatada nenhum tipo de agressão, mas você veja a omissão do Estado. O que faltou aí? Faltou uma coordenação, faltou uma equipe de incêndio, faltou uma estrutura, faltou... Olha, uma vez, a gente foi no... Mano, eu fui em números, mas eu não posso me esquecer. Eu perguntei para o adolescente assim, e aí, o que você faz? Eu queria saber o que ele faz ali, né? Eu estava esperando ele me dizer, faço aula de arte, faço aqui. Aí ele falou assim, eu sou especializado em sequestro de dono de padaria. Hã? Olha que ponto, isso lá tem 20 anos. Isso só foi piorando. É uma temática que ela é antiga, mas ela não é antiga, ela é atual, aí ficou todo mundo estarrecido com cão-orelha. Vocês não iam conseguir sobreviver um dia na minha promotoria. Caiu a caneta, a Cidade de Deus entrava em guerra. Era inacreditável. Aí o que acontece? Você tem uma situação desses cães, eu estava falando do cão Braddock, ele foi arrebatado no interior da residência, por aí quando viram no cordãozinho, quem arrebatou o cão, quem furtou o cão, falou, vamos pedir resgate. Então, nós estamos falando de uma extorsão. Eu só não vou falar de sequestro, porque sequestro tem que ser humano. Né? Se fosse uma criança, era sequestro, porque você vai exigir dinheiro por resgate, é sequestro. Não, a pessoa exigiu. O cachorro estava na favela do Aço. A mãe foi lá, né, a tutora, né, chamava-se Ana Paula. Ela foi lá com dinheiro, com o numerário, a pessoa pegou o numerário e desapareceu. Ela foi até a PM, o batalhão local. O batalhão falou, peraí, mostrou a foto, era um pitbull com o olho azul, aí verde. Aí ela tá, voltou o PM lá, esse aqui, policial, gente, é esse aqui. Ah, tá, agora é R$1.000, são R$1.000. Oi? Isso é extorsão. Quer dizer, passou por parte de uma extorsão de uma pessoa, uma extorsão por parte de um batalhão. Aí eu ligo para o juiz da sexta-feira, o delegado da sexta-feira. Oi, meu nome é Cristiane Manerá, tal, o cachorro. Ele falou, sei, aquela do cachorro. Eu falei, a maluca do Uau, porque até eu já falava, né? Tá bom. Então, a maluca do Uau, sou essa mesmo. Então, olha, tem um caso do cachorro, então, hoje é sexta-feira. Eu falei, então, deixa eu explicar uma coisa pro senhor. Não estou falando de maus tratos animais, então, mas hoje é sexta-feira. Então, vou tentar explicar pro senhor. Eu estou falando de uma extorsão praticada por um batalhão. Então,
Hoje, então, mas esse seu horário já está, e hoje é sexta-feira. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor sabe o que o senhor está falando? Ele falou, sei, aquela do Uau. Tiane, a sua doença que você se referiu, ela influenciou de alguma forma a sua forma de escrever? Eu acho que tudo influencia a forma que a gente escreve. Eu escrevia de uma forma, eu tenho um jeito muito particular e singular de me expor, não é? É aquilo, riso de superfície, mas com lágrimas subterrâneas. Eu passei por muitas situações inusitadas. E no final, as minhas cachorras, tudo bem, elas já eram idosas, 16, uma ia fazer 16, a outra ia fazer 14, mas morreu todo mundo. E no final, a minha mãe, que tinha uma saúde muito melhor do que a minha. Então, assim, você se olha, você se pergunta qual será o meu legado. Eu cheguei até aqui para quê? Sabe, quando eu vejo essa questão, todo mundo horrorizado, com orelha. Mas eu vivenciei isso a vida inteira. Vivenciei isso por mais de 10 anos cotidianamente. Eu queria pedir... Posso deixar aqui o @literatura dos Pode. Autos? Eu ainda ia pedir isso para você, porque eu ainda quero saber mais coisas de você, mas vamos já deixar as suas arrobas. Então, o @literatura dos Autos, que é um Instagram que a gente reforça, e eu me mostro mais um pouco, conto algumas partes do livro, não tem mais spoiler, porque ele já foi lançado, né? Então, eu queria te agradecer também pelo espaço. Quero saber se você hoje escreve com mais liberdade. Liberdade eu nunca tive, né? Porque eu gostaria de falar muito mais coisas do que eu poderia, e eu já falo muito menos do que eu deveria. Então, assim... Você se sente cerceada de alguma forma? Eu continuo sendo procuradora de justiça. Então, embora eu tente dar um lado mais solto meu, mais leve no Literatura dos Autos, eu não... Até porque tem a liturgia do cargo. Isso, existem limites, né? Existem limites, e eu também... E olha só, eu louvo todos os limites. Eu acho até que está precisando de limite. Mas não sou eu que vou dizer. Então, eu acho que escrever, para mim, se tornou uma forma de cura. Você falou no início que é uma catarse, né? É uma catarse, é uma forma de cura, porque... Então você está ficando curada. Olha só. Porque já tem um e tem outro. Pois é aquilo, né? Quando você olha para... Porque antes eu ficava, por que eu? Porque eu entrei numa espiral de desespero, de doença. Eu tinha dores horríveis. Essa doença, ela faz uma fibrose nos ureteres. Imagina quando chega a urina no ureter. É uma coisa horrível, uma dor horrível. Eu vivia à base de morfina. Então, assim... E você está melhor agora? Não, eu estou bem, porque eu fiz inclusive eu falo, eu tenho menos 3 cachorros, 0 juízo, metade dos ureteres, porque só tem metade de cada um. Você cortou? Eu tive que fazer reimplantes dos 2 ureteres. O último foi ano passado, para 2023, 24. Eu fiz o último em 2024. Mas antes, de 2020, eu fiz o outro, o recorte do outro. Então, é uma doença que ela é controlada, mas é uma doença autoimune séria, ela está presente. Então, assim, para mim foi uma catarse no sentido de eu olhar para a vida e não falar assim, mas por que comigo? Por que eu estou passando por isso? Eu simplesmente olhei e falei, como diria aquele filósofo, o escritor que eu esqueci, Amado Nervo, ele disse, vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. E, que bom. Isso esse se tornou o seu lema? Meu lema, meu mantra, foi assim, o que eu acho que todo dia é um dia. Não tem aquilo ali? Cada dia com sua agonia, cada momento com seu tormento. Tá na Bíblia, né? Não é? Então eu venho pra cá, vamos ver esse dia. Sabe o que acontece quando chega no final do dia? Eu sou muito católica, eu faço terço. Vamos dizer assim, ela é praticante, não, eu não sei nem se eu vou, né? Enfim. Nem se eu vou pro céu, né? Às vezes eu acho que eu vou pro inferno direto sem escala. Mas, enfim. Mas eu tô me esforçando. Cada dia é um dia, cada dia mais um dia. Quando chego no final do dia que tá tudo certo, eu falo, ai, graça, muito obrigado, universo, amém.
Mais um, né? Mais com alegria e tá com saúde. Tudo maravilhoso, vamos seguir aqui. Então, Cris, conta pra gente as suas arrobas e onde a gente consegue comprar essa maravilha. Onde que ele tá? Ele tá na Amazon? Existe alguma plataforma, livraria? Quando você entra no Instagram do Crime, @literatura dos autos, lá tem um link e aí tem venda online. Mas você pode comprar também na Galeria da Travessa. Na Travessa tem também E quem quer te seguir, como é que faz? Então, vai no @literatura dos autos. E se gostou da Cristiane, tem alguma forma de seguir você? É lá. Lá eu até falo mesmo, até me exponho, até às vezes eu falo, eu faço muitas viagens, para mim é uma imersão cultural. Vou muito para a Itália, meu último livro foi terminado na Itália, que eu falo que eu ouvi mais sinos do que respostas. Eu fiquei mais de 2 meses e meio lá, sozinha. Eu fui da Calábria à Puglia, passando pela Basilicata. Era o bloco do eu sozinha, né? Uma imersão. Uma imersão. Teve uma senhorinha que falou, mas o que você veio fazer aqui sozinha? Eu tinha vontade de dizer para cá que a gente ia morrer sozinha, né? Inclusive ela. Então conviva consigo mesmo. Não é? Vamos para... O que você foi fazer na Itália sozinha? Sucesso. O que eu vou fazer? Eu sou a minha melhor amiga, né, Cristiane? Não é? Eu converso comigo mesmo. Mas você fala sozinha. Eu falo sozinha. Eu tô andando e falando, menina, acho melhor não. A última vez que eu fui agora, fui para Umbria, não tinha ninguém. Né? Ninguém. Porque eu fui num período que estava assim, eu fui para locais que ninguém nunca nem ouviu falar, os próprios italianos. Soriano del Timino, onde é isso? Pois é, fronteira com a Umbria, lá embaixo. Cristiane, que alegria te receber aqui. Olha, eu fiquei muito feliz também, Claudinha, você sabe que eu sou sua fã. Né? Eu também. Então é recíproco, quero agradecer você que esteve conosco até agora aqui na TV Alerj, participando desse programa tão rico, tão divertido e tão leve sobre crime latido da Procuradora de Justiça e escritora Cristiane Monerá, nossa amiga. Um beijo, até o próximo programa.